Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Você já parou para pensar que existem cristãos que acreditam estar salvos, frequentam igrejas, cantam louvores, mas na verdade estão caminhando direto para o inferno sem perceber? Hoje você vai descobrir por que a falsa segurança religiosa é uma armadilha mortal e como saber se você está caindo nela. Fique até o final. A religiosidade vazia é uma armadilha sutil. Ela dá ao indivíduo a sensação de estar bem com Deus, quando na verdade está espiritualmente distante. Trata-se de cumprir rotinas religiosas sem experimentar transformação de vida. Jesus enfrentou esse tipo de comportamento entre os fariseus. Eles eram zelosos nas práticas externas da fé, mas seus corações estavam cheios de orgulho, hipocrisia e dureza. Em Mateus 23, ele os chama de sepulcros caiados. Muitos hoje vivem o mesmo engano, frequentam cultos, sabem os versículos decorados, até servem na igreja, mas não têm vida com Deus. Sua fé não muda seu caráter, nem molda suas escolhas diárias. A religiosidade vazia se alimenta de aparências. Ela valoriza a reputação diante dos homens mais do que a aprovação de Deus. Busca elogios, cargos e reconhecimento, mas despreza o quebrantamento e o arrependimento. Uma das maiores evidências da religiosidade morta é a ausência de frutos. Jesus disse que uma árvore boa dá frutos bons. Se a fé que alguém professa não produz frutos de justiça, essa fé pode ser falsa. Mateus 7, 16, 20. O perigo é que muitos confundem ativismo religioso com espiritualidade. Estão sempre ocupados com eventos, ministérios e reuniões, mas seu coração está frio, distante da presença de Deus. Deus não se impressiona com rituais. Em Amós 5, 21, 24, ele rejeita festas religiosas e cânticos vazios porque o povo vivia em pecado. Ele quer justiça, santidade e verdade no íntimo. A religiosidade sem intimidade produz julgamento. Pessoas religiosas, mas sem graça, são rápidas em condenar os outros e lentas em examinar a si mesmas. Foi assim com os fariseus ao apedrejar a mulher adúltera. Jesus, porém, expôs o pecado deles. A Bíblia fala de muitos que se aproximam de Deus com os lábios, mas o coração está longe. Isaías 29, 13. Deus não quer só palavras, Ele quer entrega verdadeira. A religiosidade vazia é como sal sem sabor, inútil para o reino. Jesus advertiu que tais pessoas serão lançadas fora, pois não cumprem o propósito da fé verdadeira. Mateus 5,13. É possível estar no ambiente certo, com a aparência certa, falando a linguagem cristã, e mesmo assim estar perdido. Judas caminhou com Jesus por 3 anos e mesmo assim traiu o Mestre. A fé genuína gera transformação. Ela nos leva ao arrependimento diário, ao desejo de conhecer e obedecer a Deus, à prática da justiça e ao amor sincero. O cristão verdadeiro é aquele que, mais do que frequentar um culto, tem um altar secreto com Deus. Ele não vive apenas para ser visto, mas para ser achado fiel aos olhos do Senhor. A religiosidade vazia pode até enganar os homens, mas nunca engana a Deus. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. O chamado hoje é para um arrependimento real. Abandonar a aparência e buscar a essência. Deixar a performance e correr para a presença. Deus está chamando sua igreja de volta ao primeiro amor. E isso começa dentro de cada um de nós. Sinais de alerta espiritual. Cuidado com esses indicadores de desvio. Arrependimento superficial. Quando o arrependimento é só remorso, sem mudança de atitude, o coração continua preso ao pecado. Pecado oculto ou justificado. Viver uma vida dupla, escondendo práticas que Deus reprova, ou tentando racionalizá-las, como todo mundo faz. Orgulho espiritual.
Achar-se melhor do que os outros por conhecer a Bíblia ou por não cometer pecados escandalosos é sinal de queda iminente, falta de amor ao próximo, indiferença com os necessitados, frieza nos relacionamentos e falta de perdão demonstram ausência do espírito. Religiosidade emocional sem obediência. Chorar em louvores e pregações, mas continuar vivendo em desobediência, mostra que a palavra não está sendo vivida. Resistência à correção. Quem não aceita ser confrontado ou corrigido espiritualmente está fechado à ação do Espírito Santo. Indiferença à Bíblia, não ter prazer na palavra, não estudá-la nem praticá-la, é sinal claro de que a fé está esfriando. Vida de oração rasa ou inexistente. Falar com Deus apenas em emergências ou por obrigação demonstra falta de relacionamento. Desprezo pela santidade. Quando o pecado começa a ser tolerado e a santidade passa a aparecer religiosidade, é hora de vigiar. Desconexão com a comunhão cristã. Isolar-se da igreja, evitar prestar contas e viver de forma autônoma é um dos caminhos mais perigosos para o desvio. Falta de frutos visíveis. Uma fé que não produz frutos de arrependimento, justiça, amor e humildade é uma fé morta. Tiago 2,17. Buscar experiências em vez de transformação. Valorização de visões, revelações e sensações espirituais sem frutos concretos de vida nova em Cristo. Comparação com os outros como referência espiritual. Pelo menos não sou como fulano. É uma autojustificação carnal que revela cegueira espiritual. Paz com o pecado. Quando já não há mais incômodo interior diante do erro, a consciência está cauterizada. Ausência de temor a Deus. Viver como se Deus não visse, não se importasse ou não fosse julgar, é sinal de que o temor foi perdido. O que é o Evangelho Light? O Evangelho Light é uma forma simplificada e muitas vezes distorcida da mensagem cristã tradicional. Ele apresenta o Evangelho de maneira superficial, focando apenas em aspectos positivos, fáceis e confortáveis da fé, enquanto evita temas difíceis, desafiadores ou que exigem transformação profunda. Essa versão enxuta do Evangelho costuma enfatizar principalmente bênçãos materiais, sucesso pessoal, saúde e felicidade, dando a impressão de que a vida cristã é isenta de sofrimento, renúncia e luta interior. Em outras palavras, o Evangelho Light vem de uma fé leve e conveniente, que evita o compromisso real com o discipulado e a obediência aos ensinamentos de Jesus. Consequências do Evangelho Light: fé superficial. As pessoas acabam com uma fé rasa, que não resiste às dificuldades da vida, porque nunca aprenderam a lidar com o sofrimento ou a disciplina espiritual. Desapontamento e frustração. Quando a vida real apresenta problemas, muitos se sentem enganados ou abandonam a fé, pois esperavam só bênçãos e vitórias fáceis. Falta de transformação verdadeira. O Evangelho original chama a mudança de vida, arrependimento e renúncia ao pecado. O Evangelho Light evita essas questões, deixando a pessoa estagnada. Cristianismo como produto de consumo. A fé vira uma mercadoria, onde as pessoas escolhem o que querem ouvir, ao invés de se comprometerem integralmente com Jesus. Como identificar o Evangelho Light? Foco exclusivo em prosperidade e sucesso. Se a pregação ou ensino só fala em prosperidade financeira, saúde perfeita e felicidade constante, pode ser um sinal. Ausência de chamado ao arrependimento. Quando não há ensino sobre pecado, mudança de atitude ou abandono do egoísmo. Minimização do sofrimento e da cruz. Se o sofrimento cristão e os sacrifícios são ignorados ou considerados sinais de falta de fé. Falta de encorajamento à obediência. Se a mensagem não desafia a viver segundo os ensinamentos bíblicos, como amor ao próximo, humildade e justiça. Promessa de resultados imediatos e garantidos.
Se a fé é vendida como fórmula mágica para resolver todos os problemas rapidamente. Paz com o pecado. Quando já não há mais incômodo interior diante do erro, a consciência cauterizada, o silêncio da alma. Diante do pecado, como o coração se torna insensível e o Espírito Santo deixa de confrontar. O pecado normalizado. Quando o errado se torna comum. A influência da cultura e da mídia em banalizar o pecado. O perigo da religiosidade sem santidade. A rotina cristã sem transformação real, que mascara uma vida em pecado. A voz do Espírito se cala, quando ignoramos o convencimento. As etapas que levam o Espírito Santo a deixar de falar. A primeira transgressão, o início da queda interior. Como pequenos desvios não tratados se tornam hábitos destrutivos. Pecado de estimação, aquilo que já não nos incomoda mais. Os pecados que escondemos, toleramos e justificamos. O engano do coração, quando o mal parece bem, a autodecepção espiritual e a inversão de valores. Quando a igreja se cala diante do pecado, a falta de confrontação e disciplina espiritual no corpo de Cristo. A falsa paz, quando a consciência se cala, mas Deus ainda vê. A diferença entre estar tranquilo e estar justificado diante de Deus. Chamados à santidade. O convite divino ao despertar. Como Deus ainda nos chama de volta mesmo quando estamos anestesiados. O pecado oculto, a máscara da santidade. Viver em aparência de justiça enquanto alimenta o erro em segredo. A tristeza que produz arrependimento. Como Deus usa o desconforto e a dor para nos trazer de volta. O juízo de Deus começa pela casa, quando o próprio Deus decide agir contra a paz falsa no meio de seu povo. O retorno à sensibilidade espiritual, quebrando a paz com o pecado, um chamado ao arrependimento real. Um clamor por uma geração que não aceite conviver com aquilo que ofende a santidade de Deus. Ausência de temor a Deus, um sinal grave da apostasia moderna. Viver no pecado como se Deus não estivesse vendo. A prática constante do erro sem arrependimento mostra que o temor foi substituído pela ousadia carnal. Brincar com o santo como se fosse comum, zombarias, irreverência no culto e desrespeito à palavra demonstram falta total de reverência. Ignorar a santidade de Deus. Quando só se fala do amor de Deus e nunca da sua justiça, estamos criando um Deus moldado à nossa conveniência. Não levar a Bíblia a sério, desconsiderar os mandamentos, relativizar o pecado e tratar a Bíblia como opcional, revela ausência de temor. Zombar de verdades espirituais. Pessoas que ridicularizam alertas, profecias e juízos de Deus não entenderam quem Ele é. Tratar a oração como último recurso. Só orar quando está em apuros demonstra falta de reconhecimento da soberania divina no cotidiano. Usar o nome de Deus, levianamente invocar o nome de Jesus sem compromisso com Ele, é uma forma grave de desrespeito espiritual. Participar da ceia do Senhor sem examinar-se. A Bíblia diz que isso traz juízo. Quem não teme toma a ceia de forma indigna. Não sentir peso pelo pecado. Viver como se o pecado fosse algo leve ou normal sinaliza uma consciência cauterizada. Desrespeitar líderes e autoridade espiritual. Desonrar quem Deus levantou revela rebeldia, algo que Deus abomina. Brincar com o inferno e com juízo, fazer piadas ou tratar com descaso o destino eterno das almas mostra dureza de coração. Transformar o evangelho em negócio ou entretenimento. Quando o sagrado vira palco, views ou lucro, o temor se foi. Fingir santidade na frente dos outros. Viver de aparência religiosa é sinal de alguém que teme os homens, mas não a Deus. Desvalorizar o sangue de Jesus. Continuar no pecado, sabendo do preço que Cristo pagou, é uma afronta direta ao sacrifício da cruz. Ficar irritado com quem prega a verdade não é apenas uma questão de personalidade,
é um sinal de que o coração está em conflito com Deus. A verdade, quando confronta o pecado, incomoda. Jesus disse que quem é da luz vem para a luz, mas quem ama as trevas evita a luz para que suas obras não sejam expostas. João 3, 19 e 20. É por isso que tanta gente se levanta contra quem fala o que precisa ser dito. Quando uma pessoa reage com raiva ao ser confrontada com a palavra, geralmente é porque está tentando proteger o pecado que se recusa a abandonar. Ela se sente ameaçada, não pelo pregador, mas pela verdade. Os profetas do Antigo Testamento quase sempre eram perseguidos, não por falarem mentiras, mas por denunciarem o pecado do povo e dos líderes. A verdade sempre atrai resistência. Ficar irritado com quem prega a verdade é como bater no termômetro, porque ele mostra que você está com febre. O problema não está na mensagem, mas na doença espiritual que ela expõe. O coração endurecido prefere bajulação à exortação. É por isso que muitos hoje rejeitam pregadores bíblicos e seguem mestres segundo suas próprias cobiças. 2 Timóteo 4:3. A ira contra a verdade é muitas vezes um grito do ego ferido. O orgulho não suporta ser corrigido, mas quem ama a Deus, ainda que sinta dor, se submete e muda. A palavra de Deus é como espada de dois gumes. Hebreus 4:12. Ela corta, separa, revela. Quem ama o pecado quer calar essa espada e ataca quem a empunha. Já reparou como muitos aplaudem mensagens de bênção, mas fecham a cara quando o assunto é arrependimento, inferno ou santidade? Esse padrão mostra quem está disposto a mudar e quem quer apenas se sentir bem. A irritação com a verdade é o sintoma de um coração rebelde. Mas quem é humilde vê no confronto uma oportunidade de arrependimento e crescimento. Muitos não suportam ouvir a verdade porque foram alimentados com um evangelho adoçado que nunca confronta. Quando recebem a verdade pura, rejeitam como se fosse veneno. Quem odeia a luz, inevitavelmente odiará quem a carrega. Isso é inevitável no reino espiritual. Foi assim com os profetas, com João Batista, com Jesus, e será assim com todo verdadeiro servo de Deus. A verdade dói antes de curar. Por isso, quem deseja ser liberto precisa suportar a dor do confronto, em vez de atacar o mensageiro. Se você se sente irritado quando é confrontado biblicamente, pergunte-se: é o pregador que me fere ou é Deus que está tentando me transformar? Em vez de rejeitar quem fala a verdade, agradeça. Poucos têm coragem de apontar o erro com amor. Quem te confronta com a Bíblia quer ver sua alma salva. Quem te ilude quer ver sua alma perdida. Não ter medo de ferir o coração de Deus. Viver como se não houvesse consequências espirituais é viver como se Deus fosse cego ou indiferente. Você já se perguntou por que tantas pessoas que se dizem cristãs vivem tranquilamente em pecado, como se nada estivesse errado? Será que é possível estar dentro da igreja, cantando louvores, e mesmo assim estar indo direto para o inferno? Hoje você vai entender por que fazer paz com o pecado é um dos sinais mais perigosos de morte espiritual. Assista até o fim. Essa verdade pode salvar sua alma. O perfil de quem já fez paz com o pecado. Quando o pecado já não incomoda mais, a pessoa peca, mente, age com malícia e dorme em paz. Esse silêncio da consciência é um sinal de que o Espírito Santo já não está mais sendo ouvido. Frases como "Deus sabe do meu coração" viram escudo espiritual. Ao invés de arrependimento, usam justificativas. Mas Deus conhece o coração. E isso é exatamente o problema. Tem gente pior que eu, o evangelho da comparação. Essa mentalidade cega a pessoa. O padrão de santidade é Cristo, não outros pecadores. Rir do pecado como se fosse piada. Séries, filmes, músicas que glorificam adultério, rebeldia, mentira. Isso entra no coração sem filtro. Quem faz entretenimento com o pecado faz aliança com ele.
Sinais de alerta de um coração que se vendeu ao pecado. Sentir-se mais confortável com o mundo do que com Deus. Prefere festas a cultos, piadas sujas a orações. A alma se acostumou com a escuridão. Usa a graça como desculpa para continuar pecando. A graça cobre tudo. Virou licença para viver como quiser. Mas a verdadeira graça ensina a negar as paixões mundanas. Medo de ser confrontado, mas nenhum temor de entristecer a Deus. Prefere ouvir pregadores que aliviam a consciência do que os que despertam o arrependimento. Frequenta a igreja, mas vive igual ao mundo, religioso no domingo, mundano de segunda a sábado. Como voltar ao temor de Deus e romper com o pecado. Reconheça, paz com o pecado é inimizade com Deus. Tiago 4:4. Não há neutralidade espiritual. Ou você serve a Deus ou ao pecado. Restaure sua sensibilidade espiritual. Ore como Davi. Cria em mim um coração puro, Senhor. Salmo 51. Exponha o que está escondido. Deus cura aquilo que é confessado. Enquanto há segredos, há brechas. Busque a palavra, não só pregações emocionantes. A Bíblia é a espada que corta o pecado. Só ela renova a mente. Ande com quem te aproxima de Deus. Maus relacionamentos fortalecem pecados ocultos. Renuncie hoje, antes que seja tarde. O Espírito Santo ainda está chamando, mas o tempo da graça tem prazo. Quem vive em paz com o pecado vai morrer longe da paz de Deus, eternamente. Se essa mensagem te confrontou, é porque Deus ainda está te chamando. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Provérbios 28:13. Não adianta justificar, esconder ou negar. É tempo de mudança. Hoje é o dia de romper com o pecado e voltar ao temor do Senhor. Muitos acham que estão indo para o céu até ouvirem de Jesus. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. Ainda há tempo. Hoje é o dia de realinhar sua vida com Deus. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, deixe o like. Compartilhe com quem precisa ouvir isso e clique em um dos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Eles vão abrir ainda mais os seus olhos espirituais.